Você, cara, por que alguns trabalhos, é uma pergunta agora mais profunda, por que Sim. alguns trabalhos chegam ao fim, né? Você saiu do G3, votou, você esteve no Thales, saiu. Como acontecem certas entradas e certas saídas em trabalhos? Sim. Mano, eu sou um cara que, tipo assim, eu entro num trampo pra não sair. Tanto é que no G3 foram quase 10 anos. O Thales, eu comecei a tocar com ele na época que ele tocava na Noite Paulistana. Aí quando ele voltou pro gospel em 2008, ele chamou meu irmão e falou: Fabinho, monta uma banda. Aí a gente voltou a tocar com ele em 2008 e foi agora até 2022 ou 2023, que eu acho que foi o último DVD Luz que a gente fez com ele lá. E eu tenho uma parada, Matheus, que assim, eu tô contigo até a hora que Deus falar assim, ó, sai. Mas eu vou seguir o que ele mandar. Não vou desobedecer. Tá, Sacou? além dessa questão do espiritual, Aham. mas o que também para você conta, independentemente do artista ou da banda que Sim. você tá, que você vai entrar, a questão também financeira, obviamente, conta, né? Sim. Uma proposta. Então, como que isso mexe contigo, não emocionalmente, mas para tomar uma decisão? Ali na razão, né? É. Mano, o ambiente. Por mais que a gente fale assim, não, mas o ambiente é você que faz até certo ponto. Ah, Porque vamos supor, você tá num certeza. ambiente tóxico, mano. Ou você vai ser o próximo cara tóxico daquele ambiente, ou você vai ser conhecido como o cara mala que fica se isolando e não fica no rolê com os caras. Então, o ambiente, se o ambiente é legal, eu vou estar junto com os caras. Se eu vejo que o ambiente não é muito legal, eu falo, mano, vou ficar mais esse mês aí, vou ter que sair fora. Porque ou eu vou ser conhecido como mala, ou eu vou ser o próximo cara tóxico, e quem vai sofrer com essa toxicidade vai ser a minha esposa e meus filhos. Eu não quero chegar em casa e descontar neles, sacou? E o lance, é claro, do combinado da remuneração desse trampo. Não dá pra gente sair de casa hoje pra ganhar. Eu tava conversando com a galera que toca em barzinho, por exemplo. Hoje os caras estão ganhando menos do que eu ganhava em barzinho lá em 2001. Sacou? Pô, mas se a gente não aceitar esse cachê, o cara coloca um DJ. Deixa ele colocar um DJ. Pô, põe lá, bicho. Põe lá. Vai passar 2 meses, ele vai trazer vocês de volta. E vai pagar o que vocês estão pedindo. Porque ele não vai vender a quantidade de cerveja que ele vende quando tá o cara lá, toca Raul. Você entendeu? Então tem muita coisa que eu analiso. A parte do cachê, a parte do ambiente, a vibe dos caras, se os caras são legais. Às vezes você tá num lugar, mano, que você, tipo assim, você fala, pô, será que eu posso falar com esse? Será que eu falo com aquele? Aquele cara parece ser brother, mas aí você descobre que esse cara tá num leve trás lascado, sabe? O que é leve trás? O cara pega uma informação com você e fala, então, tá falando lá com a Pozan, mas o Pozan, velho, ele pensa isso sobre você. Então, tipo assim, aí entra num lance que eu falo de caráter. O Juninho fala muito isso, né? Não sei se você já viu o Juninho falando isso, mas ele fala o quê? Que a melhor coisa que tem é você falar sempre a verdade, que você não precisa ter boa memória. Se eu falar, mano, o Matheus é assim, assim, assado. Ô, Pozan, o pessoal tá falando aí que você tá falando isso de mim? Eu falei. Você tem que sustentar. Não, não é isso, o pessoal entendeu errado. Aí o problema já tá em você, sacou? Então, é o que a gente fala. Quando você vai pra estrada com uma equipe, mano, é a sua segunda família, véio. Já tem o quê? Eu voltei da China dia 2. Voltei dia 2 de novembro da China. Desde quando eu voltei pro Brasil, eu tô ficando em casa uma noite. Chego, durmo uma noite, no outro dia já tô viajando. Essa semana que passou agora que eu tive 2 noites em casa dormindo com a minha esposa e ficando com os meus filhos. Então eu tô mais na estrada com a galera do G3 e fazendo meus workshops do que em casa com a minha esposa e com os meus filhos. Então se eu não tiver uma amizade boa, um clima agradável aqui, imagina o que a minha esposa e meus filhos vão aguentar quando eu chegar em casa. Vai virar minha válvula de escape, vou descarregar tudo neles. Então, se você tá num ambiente que não tá te fazendo bem, mano, o cara pode estar te pagando 5 tabelas. Ó, você vai... Pozão, como a gente gosta do seu trabalho, você vai trabalhar aqui com a gente vai te pagar 9 pau. Pô, da hora, vou receber 9 pau por show. Mas tá valendo a pena. Você já teve algum ambiente que tava assim te corroendo, cara? E sustentável? Já.
Já. Fala um pouco do ambiente, sem precisar de falar, né? Sim. O que Tóxico. acontecia, cara? Tóxico, ao ponto de, tipo assim, você subir no palco e, mano, os caras não olhar um pra cara do outro. O músico precisa disso aqui, mano. E pior que o sync era animal. Chegava lá embaixo e ficava, mano, vocês são incríveis, não sei o que. Mas saiu do palco, Ninguém se falava. camarim separado e ninguém se falava. Eu falei, não. Ficou assim por quanto tempo esse clima assim? Ah, velho, uns 2 anos. Caraca, bicho. Uns que 2 estranho, anos. né, cara? Uns 2 anos. Aí chegou uma hora, eu falei, mano, pra mim não dá. Viagem internacional. Falei, pra mim não dá. Tô saindo fora. E você sentia que em casa a tua esposa sentia isso também? Sentia. Até te apoiava em sair da banda? Sentia. O último agora durou uns 4 anos. Num clima ruim. Num clima péssimo. Eu saber o que a galera falava de mim pelas costas. De eu chegar de mansinho aqui, assim, ó, a pessoa tá de costas, sentando a lenha, e eu aqui ouvindo tudo. Ao invés de eu bater no ombro do cara e falar, é mesmo, você pensa isso de mim? Eu ouvi. Falei, mano, deixa eu falar. Vou ali tomar uma água, vou subir, vou fazer o som. Até chegar uma hora que eu falei, não dá, tô saindo. Entendeu? E a minha esposa ainda falou, mas lá, querendo ou não, você sabe que você pode contar com esse X por mês, né? Aí eu falei, pois é, mas eu tô lá há 4 anos. Falei, quanto tempo a gente tá junto? A gente tá indo pra 23 anos. Falei, então, 23. Se eu tô há 4, os outros 19 anos, quem foi que cuidou da gente? Falei, quem cuida da gente é Deus, mano. Não é gig, não é cantor, não é banda. Quem cuida da gente é Deus. Mateus, eu saí. Na hora que eu saí desse ambiente, eu falei, eu não vou anunciar pra ninguém que eu saí desse gig. Só saí. Aí a minha esposa falou assim, você divulgou pra alguém que você saiu? Eu falei, não, por quê? Ela, porque eu vou te mostrar ainda como é que tá. Eu saí tipo no dia 14 de maio desse lugar. No dia 6 de junho, eu comecei uma turnê de workshops e um musical que é o Ready to Rock. E um outro musical no circo chamado Seja Luz. Mano, de 6 de junho a 23 de dezembro, que foi a minha última apresentação daquele ano, eu fiz quase 93 apresentações, velho. Falei, você quer mais prova que quem cuida da gente é Deus? Falei, eu não vou ficar num ambiente desse, mano. Foi o ano que você fez workshop? Foi. E de lá pra cá não parei. Os caras do G3 estão me chamando de pai ausente, né? Porque assim, a gente foi pra Fortaleza. Foi agora, semana passada. A gente tocou. Aí eu cheguei em São Paulo no domingo. Segunda eu fui pra Fortaleza. Aí fiz workshop na terça. Quarta fui pra Recife. Aí fiz workshop lá na quarta e na quinta. Aí sexta teve show com G3 em Recife. Sábado show com G3 em Fortaleza. Os caras voltaram pra São Paulo e eu fiquei lá pra fazer mais um evento no domingo, outro evento na segunda. Aí eu cheguei em São Paulo, troquei de mala e vim aqui pro Rio com os caras. Né? Mas você ficou em São Paulo sábado e domingo, você falou? Não, sábado e domingo, sábado teve show em Fortaleza, domingo eu fiz um outro evento em Fortaleza e segundo um outro evento em Fortaleza. Eu cheguei em São Paulo terça e viajei na quarta com o G3. Os caras, mano, você não gosta da sua casa? Eu falei, velho, é minha esposa que marca, mano. Acho que ela que não gosta que eu fique em casa, né? Mas e como que você fica com as crianças? Vocês levam isso de boa, assim? Não, eles levam de boa, eles estão acostumados com a agenda, só que é o que eu falo sobre o lance da qualidade do time que você tem com eles, né? Quando eu tô com eles, eu desligo o celular, aí a gente vai assistir séries, ou então vai lá pro condomínio jogar bola. Você dá um tempo de qualidade para eles, tempo né? de qualidade. Cara, eu recebi aqui, engraçado, eu printei isso aqui porque eu achei muito legal. O Edgar Cabral, que veio aqui, conhece o guitarrista? Sim, Sempre amigão. Tocou também mais muito pra estrada. E ele tava falando sobre isso, ser penoso e tal, ficar longe da família. E um cara escreveu isso aqui, um comentário. O nome do cara é X3A3X3. Eu sou filho de um músico profissional que passou a vida na estrada, nunca estava em casa nos meus aniversários, Natal, atividades da escola. Eu tento compensar ao máximo com os meus filhos, mas acho que às vezes a gente esquece que as crianças são mais fortes do que a gente pensa. Minha mãe sempre me explicava porque meu pai não estava em casa e ele sempre passava tempo de qualidade comigo quando ele voltava cheio de presentes e histórias para contar. Sabe o que eu sempre digo? Achei legal porque a gente sempre pensa o seguinte, ih, rapaz, pai ausente e tal. Pai ausente. Mas o que você está trazendo de volta, né? Sim, entendeu? E o que eu falo sempre é o seguinte, tem cara que dorme em casa todos os dias.
Só que ele sai para trabalhar às 5h30 de casa, o filho tá dormindo. Quando ele volta, às 10h30, 11 horas da noite, por causa de ônibus, metrô e tal, o filho já tá dormindo. Tem até aquela história que o pessoal fala do conto do nó no lençol, que o filho sabia que o pai tinha passado para dar um beijo nele de madrugada quando saía para trabalhar, quando tinha um nó amarrado no lençol. Quando meu pai passou aqui, deu um nome. Pô, meu pai passou aqui. Legal, ele me deu um... Mas não viu o pai. E às vezes eu vou chegar em casa numa terça-feira e falar, hoje vocês não vão para a escola não, hoje a gente vai para a praia. Ou então, hoje a gente vai fazer um churrasco. Os caras pensam que eu sou, sei lá, traficante, o cara fazendo churrasco numa terça-feira, mas é o dia que eu tô em casa, sacou? Então, qual é o tempo de qualidade que eu trago para eles? Chegar no final do ano, a gente não vai pro litoral lá perto de casa. Mano, vamos para fora do país e vamos passar um tempo só a gente lá, zero celular, curtindo. Quais são as memórias que a gente tá colocando neles, entendeu? É melhor do que às vezes você dormir em casa todo dia e não ver seus filhos uma semana. Porque você sai para trabalhar, eles estão dormindo, quando você volta eles já estão dormindo de novo. Aí você tem que dar um nó no lençol para se mostrar um pai presente, sacou? E quando eles ficam ansiosos quando você volta? Fica. Minha filha, principalmente. Minha filha, a menina é mais grudada com o pai, né? Ela é mais... O Samuel era muito grudado comigo, só que chegou a fase da adolescência, né? Tá no rolezinho dele. Ontem ele me mandou um áudio, eu até tomei um susto. Eu falei, oxe, áudio de 3 minutos do Samuel. Aí quando foi ver, era ele tocando guitarra. Pai, consegui tirar isso aqui, ó. Vê se a harmonia tá certa, se a melodia tá certa. Ele tocando guitarra. Ele tá na guitarra? Não, tá batera na guitarra. não, né? Não, ele começou na batera, foi pro piano. No piano, o Samuel é nerd, assim, né? Tipo, a guitarra ele virou a casaca. Ele quer ser roqueiro na guitarra. Entendi. Mas no piano, ele lê a clave de sol e a de fá, e toca Chopin, toca essas paradas, assim. Mas o que o coração dele pulsa mesmo, eu vejo que a música pro Samuel é uma parada para me agradar. Pra estar junto, né? Mas o que ele pulsa mesmo é o taekwondo. O taekwondo é a vida dele. Legal. Mas ele, quando tinha o quê? Uns 5 anos, mais ou menos, ele falou, pai, não vou tocar mais batera. Eu conversei, Samuel. Tá louco? Seu pai é batera? Ele falou, então, se eu tocar batera, não tem 2 bateras no palco. A gente nunca vai tocar junto. Aí me quebrou, né? Mano, ele tava... Quando que foi? Ele devia estar com seus 12 anos, molequinho ainda, coisa de 2, 3 anos atrás. Não, tem mais. Tem uns 5 anos atrás. Eu tô tocando com o Thales. Aí o Ted tava fazendo sub pro meu irmão. Aí ele virou e falou assim, não vai errar o time, hein? E tocando. Falei, conversa essa, Ted, tá louco? Ele, olha quem tá no teclado. Aí eu olhei o Samuel em cima do palco tocando Deus da minha vida, mano. Eu tenho esse vídeo, coloquei até nos destaques lá do meu Insta. Mano, eu toquei chorando. Falei, mano, ele realizou o sonho dele de subir no palco e tocar com o pai, acompanhando o Thales, mano. Todo mundo pulando aqui assim. Aí chegou no final, o Thales não olhou pra trás. Aí eu saí da bateria, eu falei, agradeço meu filho, chorando. Ele, você tá louco? Por que você tá chorando, velho? Agradeço o Samuel por quê? Falei, ele que tocou o Deus da minha vida. Não! Falei, o Samuel que tocou Deus da minha vida, mano. Aí chamou o Samuel no palco, aí fez uma história e tal. Cara. Mas foi da hora que ele subiu e encarou o público, mano. E disse assim, coração gelado, velho. Tocou bem. O tecladista do Thales mesmo, que é o Juninho Camelo, ficou só do lado, batendo palma e acompanhando. E ele lá, tocando, fazendo harmonia, o Cacau solando. E ele fazendo a base pro Cacau e foi embora. E foi da hora. Realizou o sonho dele.